desde que eu comecei minha carreira, uma coisa que eu vi, ficou muito nítido para mim, é que na história da música brasileira tem o grande salão onde se reúnem os nomes mais importantes. E para você entrar nesse salão, você precisa ter 3 condições básicas. Primeiro, ser um grande compositor, né? Depois, ter uma personalidade forte, uma coisa que te dê um destaque, sabe? Porque se você olhar para os nomes dos caras, você vai ver que Pixinguinha tinha uma personalidade fantástica, Noel, o Tom, e você começa a ver todos esses caras, uma personalidade marcante que ajuda a contar e cantar a música desses caras. E a terceira, uma predisposição a encarar a batalha, né? Eu tenho certeza que eu estou diante de 2 grandes compositores brasileiros que já estão nesse salão, que já fazem parte dessa história, que é o meu querido amigo Chico César e Zé Cabaleiro. Prazer ter vocês aqui. Obrigado, prazer Sejam nosso. bem-vindos. Prazer nosso. Bem-vindos. O Balaio é essa mistura aqui, esse encontro, que acho que o encontro de vocês já estava programado. 2 compositores raros, que de repente vocês chegaram em São Paulo juntos. Como é que foi esse encontro de vocês aqui? Bom, Chico e Renato, é um prazer para nós estarmos aqui com vocês. Eu cheguei antes de Zeca, em São Paulo, né? Eu cheguei aqui em 85, 16 de maio de 1985. E Zeca chegou depois, mais no finalzinho da década de 80 e tal. Um pouco antes de nos conhecermos, eu conheci um poeta maranhense chamado Celso Borges, que trabalhava com Moacir Japiaçu, que era meu chefe na revista L e era chefe de Celso Borges num programa da Rádio Gazeta, algo assim e tal. E Moacir Japiaçu, sabendo que eu fazia música, me levou para participar do programa dele. E lá eu conheci o Celso, que me disse: rapaz, eu tenho um amigo maranhense que está para vir morar aqui em São Luís, que parece muito com você e não tem nada a ver com você ao mesmo tempo. E vocês vão se dar muito bem e muito mal às vezes também. E tal. Ele previu tudo, né? E um pouco depois dessa visagem, né? Dessa visão de Celso Borges, poeta já falecido, agora, o Zé Cabaleiro chegou na cidade de São Paulo e ele ia fazer um show num lugar de Perdizes chamado Purcoapá, um barzinho, tamanho de nada, e precisava de um amplificador para fazer o show, porque o dele tinha queimado o amplificador. E aí lembrou do amigo que não tinha nada a ver, do Celso Borges e tal, e me ligou, e aí nós nos encontramos nas escadarias da Gazeta, na Avenida Paulista, São Paulo. Eu perguntei para ele: e você é como, tal? Ele disse assim: eu sou cabeludo, tenho um boné e tal. E você é como? Eu tenho um cabelo assim estranho e tal, baixinho, meio gordinho, tarará, falando no telefone com ficha e tal, né? No orelhão. No orelhão. E aí eu fiquei lá em cima, no alto da escadaria, porque eu sou pontual, eu sempre chego antes do Zé Cabaleiro. Aqui mesmo eu cheguei antes dele. E aí fiquei lá em cima olhando todas as pessoas que estavam passando. Era uma visão maravilhosa. E aí eu vejo um cara que me lembra Ednardo, de certa forma, né? O Ednardo de minha idealização, assim. Aí vejo aquele magrinho com o cabelo saindo do boné assim e tal. Eu disse: aquele deve ser o Zé Cabaleiro. Zeca! Aí ele: Chico! Aí pronto, foi assim. Nos encontramos na Avenida Paulista. Foi muito curioso o nosso encontro, porque eu vim de carro de São Luís com a minha companheira. Vim de carro no Fiat Uno, azul metálico, com a minha companheira à época, Solange. E a gente passou 20 dias na estrada, ia parando em todas as cidades onde a gente tinha amigos, e pernoitando, 1, 2 noites, Teresina, Salvador. Ficamos ali numa praia da Bahia durante um tempo, fomos a Belo Horizonte, aí finalmente chegamos a São Paulo. No caminho, no sacode, no vai e vem da viagem, o meu amplificador pifou. E aí, chegando em São Paulo, esse amigo, Celso, que, como diria o nosso querido Boldrin, partiu antes do combinado, ano passado, era um grande entusiasta da minha carreira, da do Chico também. Ele falou: cara, vocês têm que se conhecer, vocês vão se amar, apesar de vocês serem muito diferentes. E aí aconteceu isso, eu liguei, o Chico me emprestou o amplificador, e nessa mesma noite, nesse mesmo dia, a gente foi para a casa dele, que era
lá em Santo Amaro, né, Fomos no lá bairro de pegar um Santo Amaro. amplificador. Fomos pegar um amplificador e ficamos até a madrugada tocando, bebendo vinho e tocando. Ele tocava duas, eu tocava duas. E aí Bebendo vinho ruim e tocando músicas boas. Ou o contrário, né? Aí mostrando músicas e tal. Aí eu fiquei muito impressionado com ele. Suponho que, de algum modo, ele também tenha ficado comigo. E aí surgiu uma amizade, né? Uma parceria que agora, esse nosso disco que está sendo lançado, celebra de certo modo, né? Celebra a nossa geração, o surgimento da nossa geração, celebra que bebe na geração também do Renato e de tantos outros grandes aí que a gente cultua e cultiva e tal. E celebra a nossa amizade, a nossa parceria, né? Eu acho que acontece pouco esse tipo de evento ainda na música brasileira. Nos anos 70, por exemplo, rolava muito, né? Chico e Caetano juntos, no Castro Alves, na Bahia. Macalé e Naná Chico Vasconcelos, Bethânia. Chico Bethânia. Tinha mais esse tipo de coisa. Hoje é mais raro, talvez pela própria natureza desses tempos, né? Mais velozes, as pessoas mais empenhadas, cada qual em cuidar da sua própria carreira. Mas acho Acontece menos importantíssimo. e acontece mais, porque toda hora tem um feat. Filho. Todo mundo quer fazer uma música Mas com todo essas mundo. participações vocês já fizeram bastante, né, ao longo Já ao longo da carreira, já. Meu primeiro projeto juntos. Chico assim. participa do meu primeiro disco, tem parcerias nossas em alguns discos dele, mas é um disco inteiro, assim, é a primeira vez, né? E deve-se muito à pandemia, é bom frisar, porque foi ali que Foi o ali que start se de tudo. desenvolveu. As grandes tragédias ajudam muito. Alguma né? coisa elas têm que trazer de... Teve aquela época barra pesada dos anos 60, aqueles negócios. Era muito interessante, porque existia muito menos artistas, né? E não era tantos, né? E se divulgava, a divulgação era muito precária, então a gente se reunia muito, né? Então tinha um restaurante na Rua Augusta chamado Patachu, que ia Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Chico Buarque, Vandré, Caetano, Gal, todo mundo ia, entendeu? E as pessoas, cada um ficava no seu setor um pouquinho. E tinha os novos que chegavam, os que estavam começando, onde eu me encaixo, né? Que não tinha música, porque todo mundo tocava, né? Música ambiente não tinha, era ali na Veras, né? E aconteceram grandes coisas, aconteciam lá, por causa dessa limitação que existia. A televisão era a TV Tupi com o Faro, aquelas coisas, entendeu? Era um mercado muito... Hoje, como o mercado cresceu muito, fica um pouco mais complicado, né? Porque... Tinha aquele boteco também perto da Maria Antônia, que é O Redondo. legendário, né? Não, o Bar do Zé. O Bar do Zé, O Bar do Zé era fantástico. De vez em quando a gente estava no Bar do Zé, a polícia vinha e cercava e trancava todo mundo no Bar do Zé, entendeu? Para pegar. Era um momento difícil, cara, uma barra muito pesada. Você saía e não sabia o que ia acontecer com você. Voltava para casa, né? Era barra bem pesada, mas artisticamente a gente tinha uma instigado a dizer não, entendeu? A conversar para esclarecer as coisas o tempo todo, bem legal. E hoje eu acho que a questão é outra, entendeu? Hoje existe muita facilidade, hoje não tem mais CD, não tem mais LP, é música por música, né? E eu juro para vocês que eu ainda não consegui entender direito o que está acontecendo. Nós, cara. Mas sabe uma coisa legal, que você e Zeca têm algo em comum, né? Acho que, não posso estar enganado, mas Gal foi a primeira a gravar uma canção sua? Não, na verdade, assim, uma grande cantora de grande renome, sim, mas eu já tinha sido gravado pela Rita Ribeiro, hoje Rita Ribeiro. Benedito, a Vange Millier, cantora paulista, cantava com Itamar Assunção, que também gravou Chico. Chico até coproduziu o disco, né, junto com Paulo Lepetit, o primeiro disco dela. Já tinha sido pregravado por algumas cantoras e tal, mas não pela uma cantora do também, porte a primeira da música Gal, gravada dele foi com a pela história da Gal. Né? Que é qual música? Da Maria. Eu entrei no festival e aí a Gal tinha acabado de lançar um disco com o Caetano chamado Domingo, que é um disco apaixonante, e eu queria a Gal, entendeu? Eu queria a Gal e fomos para o estúdio. A Gal cantou no festival, eu não cantei porque eu não tinha condições, eu tinha acabado de chegar, fazia uma semana que eu tinha chegado, eu não tinha muito, mas eu fui para o estúdio e gravei com ela, entendeu? Foi uma gravação, foi um momento muito lindo, entendeu? Eu e Gal. E depois as cantoras são fantásticas, né? Eu tenho assim, o privilégio, eu fui gravado pela Nara,
Puff, o Dragão Mágico, que eu fiz uma versão. Fui gravado pela Bethânia, fui gravado pela Elis, pela Nalva Guiar, entendeu? Por uma série de Joana. Joana, uma série de grandes cantores. Meu Meu namorado, Tá um sujeito ocupado. Chico, me fala uma coisa, você morou em Barra Mansa? Morei em Barra Mansa. A minha chegada em Barra Mansa é incrível, porque o meu irmão, GG, ele é líder do movimento de sem teto em São Paulo. É o cara que idealizou esse movimento, na verdade. Ele começou esse movimento idealizando como movimento do pessoal que não tinha sindicato e tal, né? Dos encurtiçados, ele chamava, dos cortiços. Bom, mas ele morava, para mim, ele morava no Rio. Ele me escrevia e dizia: meu irmão, eu morando lá em João Pessoa já, né? Você é muito talentoso, tal. Venha morar comigo no Rio. Aí eu disse: eu vou, né? Aí vim eu me formei em jornalismo, trabalhei por lá. Assim que me formei, vim embora, né? E quando eu vim para Ouro Preto, tinha um casal de amigos da Paraíba que viviam lá. Um deles, o marido do casal, né? Cunhado de Sivuca, Gadelha, ele se chamava, e recebeu um outro irmão com uma mulher que morava no Rio. E fizemos um show no teatro lá de Ouro Preto, não sei o quê. E eu peguei carona com eles, finalmente, para chegar ao Rio. Quando nós chegamos à Avenida Brasil, a mulher naquela veraneio e tal, aí disse assim: Chico, e você vai ficar onde? Eu abri a minha agenda, vi lá o endereço do meu irmão, aqui, Vila Cruzeiro, Barra Mansa e tal. Aí eles se entreolharam e aí disse: amor, você sabe onde fica essa Vila Cruzeiro? Aqui, Barra Mansa. Aí ele disse: não, Chico, você tem outro endereço? Aí eu falei: tenho. Aqui é um endereço Santa Teresa, tal, né? Aí a rua Almirante Alexandrino, não sei o que e tal. Aí disse: essa daí a gente sabe onde é. Era a casa de Jarbas Maris, que depois veio tocar com Tom Zé e tal. E naquela época a gente chegava na casa dos outros, assim, nas capitais, sem avisar. Né? Não tinha, às vezes ligava do orelhão da rodoviária: fulano, estou aqui, estou indo para sua casa. O cara não podia nem dizer não. E eu nem avisei, cheguei e fui direto. Caía a ficha. Cheguei na casa de Jarbas, que não era a casa dele, ele já estava de favor na casa de alguém. Aí ele desceu assim e disse: poxa, Chicória, num condomínio chamado Equitativa, né? Você por aqui e tal? Rapaz, eu estou aqui com o endereço do meu irmão, mas não achei o endereço do meu irmão, vim na sua casa. Ele disse: rapaz, eu estou na casa dos outros aqui, mas suba. Aí subimos lá, ficamos procurando, depois chegou o dono da casa. Aí onde é esse cabo aí, Jarbas? É meu amigo, Chicória, lá da Paraíba. Aí tal, aí conversa vai, conversa vem, aí viaja procurar, aí descobrimos. Aí ligamos para a rodoviária. Aí a mulher disse: o senhor pega a Cidade do Aço, depois que passar de Volta Redonda, aí o senhor fica atento, vai ter um lugar grande, é Barra Mansa. Aí eu descobri: meu irmão passou a vida inteira me dizendo: venha morar comigo no Rio. E ele morava em Barra Mansa. Aí eu fui morar em Barra Mansa. Lá em Barra Mansa, eu morei 5 meses, arrumei uma namorada com quem namorei durante 7 anos. E aí ela um tempo ficou morando lá, eu voltava, visitava a cidade e tal. Fiz muitos amigos lá e foi, vamos dizer, a minha primeira casa assim no Sudeste foi, de fato, Barra Mansa. E eu adoro. Como é que você soube da história de Barra Mansa? Eu também tenho uma história com Barra Mansa. Na minha adolescência, tive uma namorada em Barra Mansa. Ih, rapaz. Será que vocês namoraram mesmo, frequentava menina? muito Barra Mansa. Você deve saber, tem uma rua principal chamada Ari Fontinelli, que lá no fundo tem um castelo grande. Ela era a dona daquele castelo lá, entendeu? A dona do castelo. Isso aí já dá uma parceria. Foi muito interessante porque essa coisa de primeiros romances, coisas, mas o mais interessante é que havia uma atividade intelectual, de leitura, de cinema. O Gonzaguinha você conheceu lá? Eu conheci Gonzaguinha lá. Na Cachoeira. Não foi na Cachoeira, foi na sacristia da igreja, entendeu? Ele fazia uma peça e conheci Gonzaguinha lá, entendeu? Então, Barra Mansa. Em Barra Mansa, na Barra sacristia Mansa. da igreja. Rapaz. Então tinha uma atividade, assim, por exemplo, todo o cinema novo, todos os filmes do cinema novo, eu assistia num poeirão que tinha lá em Volta Redonda, que a gente pegava um ônibus para assistir. Tinha uma atividade
intelectual que deixou saudades, realmente muito bonito. Então, Barra Mansa é um lugar assim, muito bem quisto. E um dia desse eu estava lá, me falaram, mas o Chico César morou aqui. Falei, Mas sabe que eu escutei falar de você lá, agora que você está falando, vendo? o pai da Letícia, que foi a minha namorada na época, ele falou, aqui o Renato Teixeira já passou por aqui também, não sei o Passei quê e muito tal. lá. Eita, meu E eu Deus. que era mais bonito, cara. Eu morava em Taubaté, aí eu pegava o trem de aço. Sim. Ia de trem até lá, então esses momentos. Aí Ia passava até lá. por ali Resende, Resende, Eugênio de Melo. Três Rios. Três Rios, vim embora, entendeu? A gente, assim, a gente da nossa geração, eu digo, né, minha, do Chico, tem um pouquinho de inveja desse tempo que a sua geração, Renato, viveu, né? A gente sempre, até porque a gente bebeu muito nessa fonte. Acho que a música que nos inspirou, nos tornou também compositores, né? A música que a gente ouviu, que nos fez ter o ímpeto de compor, vem muito da geração de vocês e tal. E as posteriores também, claro. Mas a gente tem um pouco de inveja desse tempo que as pessoas se reuniam. A gente ainda viveu um pouco o rescaldo de um tempo assim, de uma cultura meio hippie assim, né, de se encontrar nos Saraus, botecos, né? saraus, Analógica. analógica, Bem analógica, tempo né? analógico, as relações eram analógicas também, né? A gente se falava e compunha presencialmente, né, juntos ali. Tem gente que tem dificuldade até hoje de compor por telefone. Eu estou compondo umas coisas com o Vicente Barreto, que já esteve aqui no programa, e ele tem dificuldade. Ele manda, eu mando, mas ele quer mesmo é encontrar para a gente Mas isso tomar que é bom, um papo, vinho, uma bate-papo, cachaça dá risadas. O WhatsApp é um parceiro maravilhoso para a gente compor. para o compositor O compositor é maravilhoso, é sensacional. né? Mas fica faltando aquela resenha de Sim, a bar, que você resenha é mistura os fundamental. assuntos. Eu e o Almir, por exemplo, cara, ele tem uma coisa assim de se negar a chegar com... Não pode chegar com nada pronto. Se eu chegar com uma letra, eu não chego com nada e ele não chega com nada. Esse foi o encontro também, a parceria dos dois veio surgindo, estava predestinado a uma hora se concretizar num projeto que eles fizeram e acho que vocês estão vivendo esse momento. Não, né? foi assim. Agora, nunca foi combinado, cara. E na maioria, 90% das vezes, a gente começa a compor, cara, e surge um papo e a música vai embora, entendeu? Teve música que some. tem 10 anos e ainda não está pronta. Não, aquela... Qual é aquela? Brasil Poeira Brasil, levou mais de 10 anos. Brasil, poeira, estrada. Foram 10 anos compondo. Mas tocando em frente, vocês A fizeram em letra, 5 eu minutos. tenho um chumaço assim de letras. Que daí o Almir vai lá, seleciona aqui, pega aqui, daí ele vai montando. Entendeu? Ele é muito. É que é difícil trabalhar com ele também, porque ele é muito criterioso, entendeu? Mas ele é um parceiro. Eu vi muito, presenciei muitas músicas dos dois sendo feitas ali. E o homem não fala não. Não fala não. Então, se ele não gosta da letra, ele, com a elegância dele, ele muda a melodia. Aquela frase legal, né? Você fala, pô, essa frase aqui legal, daí você põe, ele passou a melodia, você encaixa a frase ali, mas ele não gostou da frase. Porque ele, antes do sentido da frase, ele quer saber se ela escorrega pela boca, entendeu? Se ela é fácil de falar. Se cai entendeu? bem para o cantor, né? Se não cai bem para o cantor, ele já pega e muda a melodia e derruba o... É um critério mais musical do que, poético. É bem interessante isso, entendeu? Ô, Chico, pô, Catolé do Rocha, cara, quais eram as suas referências artísticas, assim, de leitura, de música? Como que era esse período da sua vida? Um primeiro momento assim de referência, aí essa coisa do pai e da mãe, né? Meu pai, ele brincava reizado e gostava muito de aboiar. Meu pai nunca foi vaqueiro, mas ele ficava pelos cantos, ele chegava do trabalho e tal, trabalhava na roça e ficava ali, ei, oh, ei, e cantava coisas. Minha mãe teve 3 filhos, todos 3 interesseiros. Um deu para tocar sanfona, outro para bater pandeiro. Eu dei para beijar moça, quer um serviço maneiro. E... Aí minha mãe dizia, ô Chico, ele chamava Chico, não fica cantando essas coisas perto do bichinho não, para não influenciar ele. Né? Aí ele, ei, tal. Aí, e ela era super religiosa e cantava músicas da igreja, com muito rigor e tal. Minha primeira escola são eles. E aí, depois, com 8 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa loja de discos e de livros, que também eram foto, e que vendia tudo do mundo inteiro, em termos de música, né? Desde banda de pífanos de Caruaru até o Kraftwerk, até o rock industrial alemão, estava tudo ali pelo meio, né? Então, Melodia, Macalé, Caetano, Teixeirinha, Pinduca,
né? Sivuca, tudo, tudo. E de literatura, tinha tudo da literatura brasileira, com ênfase na literatura nordestina, mas também tinha literatura latino-americana, Gabriel Garcia Marques e tal. E eu cresci nesse ambiente, dos 8 aos 15, fiquei por ali, lendo coisas que nem entendia, mas, assim, dos 9 aos 12, 13, foi quando eu mais li na minha vida. E aí tudo, né? João Cabral do Melo Neto, Guimarães Rosa, Zé de Alencar, Machado de Assis, né? E foi uma infância maravilhosa poder trabalhar nesse lugar, ouvindo música, lendo. Foi incrível. E Zeca lá de Arari, né? Como que foi esse despertar aí com o violão, com a poesia? Cronista, você tem uma diversidade, cara, que eu acho muito bacana. O Zeca, além de tudo, as crônicas que você escrevia lindas. Obrigado. E uma coisa que eu acho que eu admiro muito em você, cara, é além da música, além de tudo, do cantar maravilhoso que você tem, esse negócio das suas produções, entendeu? De você agregar, trazer as pessoas. O disco que você fez com a Vanusa, né? Sim. Que é muito bonito. Eu acho isso é uma grandeza que te dá um destaque no salão principal obrigado. da história. Eu sempre gostei dessa faceta também, de estar do outro lado, né? Acho que o Chico também fez algumas coisas assim nesse sentido, de estar do lado de cá, né? Orientando, tentando conceber a coisa, o trabalho. Eu gosto disso, de ficar do lado daqui, assim. Eu gosto também de estar lá protagonizando, mas gosto de... Não, assim vai ficar melhor, concebendo o trabalho. Agora eu estou produzindo 2 artistas muito interessantes. Um deles é o Edson Cordeiro, que é um artistaço, mas está incrível, mas está um pouco, né, assim, foi morar na Europa, ficou mais por um tempo dedicado à música lírica, assim, mais clássica e tal, e agora está querendo voltar com força ao popular. E eu estou fazendo um trabalho de pesquisa com ele para a gente chegar num álbum. E outra é a Daíra, uma cantora niteroiense, que foi a primeira cantora a fazer um tributo ao Belchior ainda em vida. E é uma menina de 30 e poucos anos, mas que é estupenda, assim, vocês vão ouvir falar dela, porque ela é muito interessante. Mas é divertido, né, produzir, trabalhar assim, em parceria, acho que é uma coisa divertida. Quanto à origem, a minha origem é muito parecida, embora diferente, é muito parecida com a do Chico, porque tem essa coisa do interior do Nordeste, né, de cidade do interior nordestino. Eu nasci por acidente em São Luís, mas fui morar em Arari, que era a cidade dos meus pais. Meu pai, filho de sírios, né, comerciantes sírios, que era uma região ribeirinha, assim, né, com uma característica um pouco amazônica, já ali assim, um nordeste meio amazônico, região de lagos, de rios. Então os árabes, os sírios e libaneses que chegavam se achavam a cidade. A história que meu pai conta assim: chegaram em Recife, olharam, grande demais. Chegaram em Belém, grande demais. Chegaram em São Luís, grande demais. Foram bater em Arari. Que é cheio de sírios e libaneses. Meu pai ficava jogando gamão nos sábados lá com o seu Miguel Salomão, que era o cara do armarinho. Aí meu pai era dono de farmácia e professor também e tal. E minha mãe também professora de português, ele de biologia e tal. Classe média baixa, assim, não tinha aquela coisa de, né, lá, na verdade, eram pobres, ricos e remediados, né? Não tinha essa coisa, essas super estratos assim sociais. Era pobre, rico e remediado. Meus pais eram da categoria remediados ali e tal. E muita música, né? Música na rua, boi de Pindaré, que era um boi ali tradicional lá de perto, vinha tocar às vezes na porta de casa, no São João. A gente terecou, manifestações assim, tambor de crioula, né, terreiros de umbanda do outro lado do rio que a gente ouvia, o batuque, os cantos e tal. E o rádio AM, que era um rádio muito mais democrático do que a FM, que já era uma rádio segmentada, né? Você já tinha que ouvir MPB, rock, samba, rap e tal. Na AM você ouvia de tudo. Então você estava ouvindo aqui Luiz Gonzaga e de repente tocava Elton John. Você estava ouvindo Odair José e na sequência tocava Martinho da Vila, Rolling Stones e tal. Então, que eu acho que é a mesma formação do Chico, além da loja que ele já falou, né? Então foi uma vivência muito rica, né, musicalmente. Eu acho, assim, particularmente, que essa coisa, da diversidade, né, por um tempo se falou muito em ecletismo, a geração eclética e tal.
é bom não só culturalmente, é bom para a vida. Quanto mais coisas você conhecer, mais conhecimento você tiver, entender o diferente, sabe? Você ouvir música africana, ouvir música aborígene australiana, é importante. Sim. Não significa que você vai fazer aquilo, vai imitar aquilo, vai buscar aquilo, mas é conhecimento, é informação, entendeu? Importante para você entender como o ser humano é diverso, né? Em que momento você chega em São Luís e a música entra na sua vida? 14 anos. Com 8 anos a gente se mudou, teve uma tragédia lá nessa cidade. Por exemplo, eu não conheço esse sertão seco da seca. Na nossa região era enchente. Então, meu pai vivia, a casa dele era pertinho do rio. Quando veio uma enchente de 1974, ele perdeu tudo que tinha, porque naquele tempo era aquele estoque do momento ali, aquela coisa, e que era pequeno, mas era autossustentável, e aí se perdeu, ele faliu. E teve que recomeçar a vida em São Luís. Eu tinha 8 anos. E aí, com 14, meus irmãos tocavam violão, se tornariam depois bancários do Banco do Brasil, mas todos tocavam violão, as irmãs cantavam. Minha mãe tinha um repertório incrível de sambas, ela cantava sambas e marchinhas e dizia ao autor, essa música de Ismael Silva e Newton Bastos foi gravada por Francisco Alves. Ela tinha uma cultura assim, sabe, de música do rádio, né, anos 30, 40. Então eu sei muito dessa Geraldo Pereira, Wilson Batista através dela. E aí tinha um violão ali que meu irmão acabou me dando, meu irmão mais velho, e eu fui sozinho aprendendo os primeiros acordes. Meu pai chamou um professor boêmio, o professor Oswaldo, que ele levava um carimbo assim, carimbava no caderno, aí botava a tônica, a cifra da tônica, né, o dó, o quarto grau, o fá, o quinto grau, o sol e a sétima. Então já dava para tocar, por exemplo, Parabéns para Você e Asa Branca. Entendeu? E aí foi. Aí quando ele me deu assim, as 3, 4 aulas, eu falei para o meu pai, não precisa mais, pai, já aprendi. Só que não, né? E naquela época tinha aquelas revistinhas, Cifras. que vinham as cifras meio fora de lugar. Você tinha, eu lembro quando eu toquei, por exemplo, a Lígia, do Tom Jobim, que era uma música um pouco mais sofisticada harmonicamente. Pô, aquilo, para mim, foi uma... Consegui tocar Lígia. Então, era bacana isso. Eu acho... Hoje as coisas estão muito à mão, né? Eu vi outro dia o meu filho tocando uma música do Marcos Valle, ele tem 20 e poucos anos, eu nunca ensinei um acorde para ele. Ele estava tocando uma música do Marcos Valle. Eu achei interessante. Onde você viu isso, filho? Ele falou, na internet, pai. Fui lá, olhei e aprendi. Se bobear, tocando melhor que eu. O que não é muito difícil. Mas estava lá, bicho, tocando. Então, assim, essa coisa da facilidade, né? Ela é bacana, ela democratiza e tal, mas ela também inibe aquela fome. Tem uma história bonita de o Paul McCartney e o John Lennon que contam que atravessaram a cidade para ir encontrar com Harrison, que sabiam os acordes que eles não sabiam. Então, o cara tinha uma cultura ali. Tinha muito isso. Tinha muito isso. Eu também, de ouvir os amigos da rua, do bairro, que eram mais velhos e sabiam mais do que você, sabe? Sabiam tocar. Eu tenho uma história ótima, cara. Eu morava em Taubaté, daí tinha de Pindamonhangaba, aí Lorena. Passava Guará, Aparecida, Lorena. E eu tinha um cara que eu tinha uma paixão enorme por ele, chamava Catulo de Paula. Sim. Um compositor que eu tinha uma paixão. Que eu acho que é paraibano ele, ou não? Não, acho que ele é paraibano, se é paraibano. Não é? Não conheço, não. Ele era um trovador, assim. Trovador né? maravilhoso. É aquele Lua, Lua, vamos dar o meu amor pra vincar, o Lua. Faz... Aí eu queria ouvir o disco, eu sabia uma música, queria ouvir o disco. Aí peguei um ônibus, fui até Lorena, bati na casa de um cara que tinha o disco, pedi para o cara se eu podia ouvir o disco. Daí o cara me levou na sala dele, eu ouvi o disco, lado A, lado B, peguei o ônibus e voltei para casa. Sensacional, né? Isso hoje Mas isso aí enriquece muito, cara. Pô, peguei, né, aquilo entrou na minha cabeça de uma forma muito forte. Né? A experiência de ir na casa do Exatamente. Né? O Zeca, me fala uma coisa, qual é a primeira música assim, que as pessoas ouviram sua? Eu tenho uma que eu sou apaixonado. Qual é? Até já tocamos aqui no programa, entendeu? Uma que eu canto, entendeu? Que chama que Dindinha. Que honra. Que eu acho uma Dindinha é uma coisa maravilhosa. Obrigado. Essa eu fiz para a Selmar. Cantei com a Selmar. Cantou com ela aqui. Nós falei, Selmar, ela falou, vamos cantar uma junto. Eu falei, Dindinha. Ela é incrível, ela é incrível. É linda. Cara, é difícil, né? Você sabe, como autor, tem uma obra vasta, né? É difícil a gente... Músicas são como filhos, assim. Às vezes tem uma importância
numa determinada época, por exemplo, Flor da Pele, que eu gravei com a Gal. Era uma música que eu já tinha meio deixado de tocar, achava ela muito sentimental. Foi Chico que me incentivou. Ele falou assim, rapaz, você tem que lutar com todas as armas que você tem, bicho. O mercado é difícil, então essa música vai pegar as pessoas. Ela é emocional, assim, você tem que cantar. Eu falei, será? Eu estou afim mais de umas coisas mais experimentais. Não, canta isso aí que você vai... É o terceiro elemento. Foi ele que me deu o terceiro elemento. Ele que me deu esse toque. Aí eu falei, aí eu incorporei ela e ela acabou sendo a canção que a Gal escolheu para gravar lá naquele acústico e tal. Então, é isso que ele fala, você tem que lutar com todas as armas. E tem determinado momento que uma música é muito importante, no momento de sua carreira, por exemplo, Bandeira, que é uma música que até hoje eu toco, que é do meu primeiro disco, foi trilha de novela. Não foi um grande sucesso, assim, mas foi trilha de novela e tal. E foi a primeira música a tocar nas rádios, né? Então, ela tem uma importância imensa para mim. Tanto que no nosso show ela vai estar também, porque é uma música marcante. Ela tá, Dindinha não tá, infelizmente. Você lembrou de essa devia estar no. É que são tantas já são também. muitas. E, Chico, o que vocês escolheram hoje para cantar aqui no balaio com a gente? Nós temos uma parceria muito antiga, que é Pedra de Responsa, que eu comecei a compor para dar de presente de aniversário para o Zeca. Quando a gente morava junto, eu não tinha dinheiro para comprar um sabonete carnaval. Para dar de presente para ele. Morou juntos. Tinha o sabonete carnaval, lembra? E aí, o sabonete é o calor. E aí eu vou fazer uma música falando das coisas do Maranhão, né? E com o ritmo do boi, do carimbó e tal, né? Tinga, né? E aí comecei, só que acabou o assunto. Eu não sabia mais dizer coisas do Maranhão. Quando eu fui na ilha, maravilha. Fui tratado como todos os clichês. Já me deram arroz de cuchá. Aí não sabia mais o quê. Mas o refrão já estava na minha cabeça. É pedra, é pedra, é pedra. E aí chegou uma hora que eu bati na porta do quarto dele e falei, Zeca, era para ser um presente para você de aniversário, mas você vai ter de me ajudar a concluir, arrematar e tal. E aí terminamos a música juntos. Essa a gente vai tocar. Pedra de Responsa, só para fazer uma parte aqui, é uma gíria que vem da cultura do reggae no Maranhão, que é muito forte, que significa uma coisa muito boa. Por exemplo, balaio é pedra de responsa, é porreta, é pai dela. Esse cara é pedra de responsa e tal, né? E a outra é Respira, que é uma parceria mais recente e que está no álbum novo. Uma canção bem da pandemia, assim, né? Então, são essas que a gente vai fazer juntos. A gente morou juntos na rua Heitor Penteado, no bairro do Sumarezinho, ali, né? Quase Lapa e tal. Durante 2 anos, num apartamento, meio precário, assim, mas um lugar de muita inspiração, muito feliz. Muita gente passou por lá, desde, sei lá, Mônica Salmazo, Rita Ribeiro, Benedito, Itamar Assunção. A gente fazia umas Lenine festinhas. se hospedou lá quando veio Carlos gravar o disco Careca. comigo. Várias pessoas passavam por lá. Os Cachorros das Cachorras, uma banda de Brasília. Rapaz, a gente resolveu hospedar uns caras que a banda devia ser uns 3, 4, os principais. Só que eles tinham uma metaleira, chegaram uns 11. Fomos buscar os caras na Kombi do meu irmão, do sindicato, na rodoviária, e vem com os Cachorros das Cachorras e os trombones e não sei o quê. O apartamentico, do tamanho de nada, ficou... Precário, porém divertido. Aí uma vez eu tive num programa de rádio e o cara me perguntou, Zeca, me diga com franqueza, qual foi a coisa mais perigosa que você fez na vida? Eu falei, foi dividir um apartamento com o Chico César. A coisa mais radical que você fez na vida. Olha só, hein? Foi um experimento. Mas foi muito inspirador. Uma coisa que eu queria comentar é que eu um pouco a minha história. Quando eu cheguei em São Paulo, eu conheci Sérgio Ricardo, que era um mestre, um cara, né, que tinha feito coisas que eu amava, entendeu? Aí aquela trilha do Santo Guerreiro, ele já estava eternizado. Né? Te entrega, Corisco, né, lindo. Aí antes já tinha conhecido o Gonzaguinha, tá? Aí vim conhecendo, aí fiquei amigo do Taiguara. Né? Eu tenho uma história ótima com o Taiguara, que a gente trabalhava na Tupi. E o Taiguara era um sucesso. E o Taiguara ganhava muito dinheiro já na época. Muito dinheiro razoável. E eu não ganhava nada, entendeu? Aí um dia ele falou assim para mim, vamos na cidade comprar perfume. Daí saí eu e Taiguara, fomos para uma perfumaria no centro da cidade. Chegamos lá, ele comprou perfumes franceses, assim, perfumes belíssimos. Comprou uns 10 vidros de perfume. Eu comprei o que dava, um frasquinho, né? Aí saímos, paramos numa lanchonete, ele pediu uma garrafa de Guaraná.
lavou a garrafa de Guaraná e enfiou todos os 10 perfumes dentro. Juro por Misturou Deus. tudo. Botou tudo lá dentro. Que louco. Ele falou, esse ninguém vai ter. Uau. Radical. Mas depois também... Renato, você tem que fazer um livro Eu contando tenho essas que contar histórias, essas histórias. cara. Porque eu tenho uma vantagem, abstêmio. Ah, é? É, Isso ajuda sem beber muito. ajudou muito na Ajuda memória, muito. entendeu? Isso dá um bom nome para o seu livro, Abstêmio. Totalmente abstêmio. Aí conheci o Vandré, eu conheci o Gonzaguinha, que tinha uma... Eu acho que tem uma vertente na música brasileira, no salão principal, entendeu? Que tem uma postura política mais forte, entendeu? Que tem uma coisa mais consciente, e que é quase uma passagem de bastão, entendeu? Você está com esse bastão? Não, nem quero. Não, não. Eu acho assim que essa sala é enorme. Na verdade, podemos pensar como se fosse um estádio de futebol, né? Esse salão cabe muita gente e eu acho que cabem tendências diferentes, né? Eu acho que a pessoa não precisa todo mundo pensar a mesma coisa. Não é uma coisa chinesa de partido único, de pensamento único, né? E eu acho que a nossa riqueza cultural tá exatamente nisso, né? Eu estava vendo o documentário sobre Bete Carvalho e tem um movimento que eu acho que já é pós-diretas, que tem uns que são Brizola, tem uns que são Lula, tem uns que são não sei o quê, e eles começam a fazer um samba de partido alto, né? E é muito interessante, porque estão ali os jovens sambistas, pagodeiros, e um diz, não sei o que, que é o Brizola, tarará, e o outro que nada, e tal, e o outro, é melhor a gente não se meter com isso, né? Tem de tudo, porque eu acho que a cena artística, ela precisa refletir necessariamente a cena da sociedade, é isso que nos faz ser diversos, né? E eu não me sinto assim, eu com esse bastão, não, nem quero. E acho que é uma carga muito pesada. Acho que nós todos precisamos compartilhar e dividir essas responsabilidades. E muitas vezes atribuem à classe artística responsabilidades que nem são delas. Né? Missões que são do parlamento, da imprensa, dos sindicatos, né? E, às vezes, quando me der vontade, eu vou opinar, eu vou me posicionar, mas não fique me colocando assim no canto da parede para que eu tenha que todo dia fazer um post sobre tal assunto, né? Carga pesada, que aliás, cuja trilha é de autoria. Eu acho que, Renato, os inimigos, tem a música do Belchior, nossos ídolos ainda são os mesmos, eu acho que os inimigos do bem comum ainda são os mesmos, os inimigos da democracia, da época de vocês, que eram os agentes da ditadura militar, são os mesmos de hoje e serão de sempre, que vão contra os princípios básicos da vida em comunidade, vida democrática. Desse eu vi uma cena sua que eu adorei, entendeu? Já sei qual é. O cara fala não sei o que da Lei Rouanet, você fala para o cara, então vem aqui e me explica. Porque é um absurdo, né? As pessoas não entendem, não compreendem o que é uma coisa. Não compreendem e saem falando, né? A cultura do fake news que tomou conta do nosso tempo. Ele foi lá, né? Exatamente. Eu dei o microfone para ele. E ele fugiu. Eu nunca fiz uso, eu nunca fui beneficiado, não porque eu não tenha direito, eu tenho direito de pôr um projeto e tudo, mas por outras razões eu nunca achei, porque talvez a gente tenha acessado o mercado, eu, Chico, ainda ter feito uso ali já nos estertores do mercado fonográfico, a gente fez uso do disco, do marketing da gravadora, então talvez a gente possa ser considerado, que é uma coisa questionável também, mas artistas de mercado. E eu acho que essas leis de incentivo fiscal devem ser destinadas a artistas com menos espaço, com menos oportunidade. Então, é uma questão de critério pessoal, uma ética pessoal, mas isso não impede, não há no regulamento de lei de incentivo nenhum impedimento a que eu, o Chico, a gente... Então, o cara vem e fala como se você estivesse recebendo dinheiro assim, para defender uma vertente política, e não é verdade. É difícil, não é assim, né? É incompreensão. E você tem que esclarecer. Como artista, eu acho que
sem querer ter missão, mas uma responsabilidade é esclarecer as coisas, entendeu? Eu acho que os artistas brasileiros, a partir final dos anos 60, eles começam a ter um pouco de opinião política, coisa que não tinha antes, entendeu? Porque ali também era impossível não ter. Ou você estava de um lado ou você estava do outro. Só tinha dois, né? Agora, se você for olhar para o pessoal anterior, você tem que contextualizar um pouquinho, entendeu? Mas a única referência que eu tenho de atitude política ou de postura política na história anterior, aos anos 60, é de Jorge Goulart e Nora Ney, entendeu? Que era um Partido Comunista, Partido que frequentava Comunista. Moscou, essas coisas, mas não se manifestava, né? Depois é que quando Até você porque vai era proibido também, era proibido né? quando você vai estudar, mas acho que a nossa função é contar quem somos. A música por si só é uma atitude política, né? Sim. Fazer Nós arte. precisamos contar quem somos, qual é o tempo que a gente vive, quais são as nossas dificuldades, quais são nossas virtudes, e nós somos os cantadores. Cronistas, né? Do somos tempo. a minha teoria, inclusive, é que os 12 apóstolos, na verdade, eles eram músicos. É uma banda, né? Era uma A banda de Cristo. Você né? acha que Pedro, por exemplo, ele pescava, entendeu? O que mais que ele fazia? Ele pescava e tocava uma viola. Eles eram esses cronistas, né? Porque Tanto que vai contar as boas novas para as pessoas. Então, essa é a nossa missão. Eu queria dizer que, para mim, é uma honra grande ter vocês aqui, entendeu? Vocês são especiais, vocês fazem parte da história. E eu acho que agora só nos resta, né, Chico? Cantar. Cantar umas modas para mostrar qual é o serviço. O serviço fazer que nós somos. Vamos fazer um som. prazer Né? imenso estar aqui com vocês. Obrigado. E viva o Maranhão, e viva a Paraíba, E vocês estão aí dando prosseguimento a uma tradição de programas musicais na viva TV. Chico Maranhão. Viva Rolando Boldrin. Rolando Viva Boldrin, Chico Inesita Maranhão. Barroso. Inesita Barroso. Isso aí. Esse é o Balaio. Então, com esses dois grandes artistas e compositores brasileiros, nessa Teixeira, foi bonito. Eu queria falar uma coisa aqui, mas tudo bem, já tá, pode não estar valendo, mas o baleiro, né? Os gostam de doce, de bala. Tá? O Renato fez o jingle, né? Fez um jingle? Para quê? Roda, sim, é seu. Né? Roda, baleiro, atenção. Quando o baleiro parar, põe a mão. Pega a bala mais gostosa do planeta. Não deixe que a sorte se intrometa. Sensacional. É tão já imaginário popular que a gente pensa que é uma cantiga de roda. Eu acho que fiz essa música para você.